Eu vou sortear quem vai fazer a próxima pergunta. A coisa que eu espero é que seja antes Candidato. de terminar o programa. A próxima pergunta será feita pelo candidato Aécio Neves. Eu vou sortear o nome da pessoa, do candidato que vai responder a pergunta do candidato Aécio Neves. Responde a pergunta a candidata Luciana Genro. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Cara candidata, todos nós sabemos que na base da transformação de qualquer sociedade está a educação. E sei que é um tema que tem sido objeto de uma boa parte da dedicação do mandato, do seu mandato na Câmara Federal. E nós sabemos que em qualquer ranking minimamente qualificado, em que o Brasil é comparado com outros países, nós estamos sempre na lanterna, com educação de péssima qualidade. Quais as propostas da candidata para melhorar o nível da educação no Brasil? A candidata tem 2 minutos para a resposta, por gentileza. Investimentos na educação, candidato Aécio, mas eu não posso deixar de comentar o seu debate agora com o Everaldo, porque o senhor fala como se no governo do PSDB nunca tivesse havido corrupção, quando na realidade nós sabemos que o PSDB foi o precursor do mensalão, com o seu correligionário e conterrâneo Eduardo Azeredo. E o PT deu continuidade a essa prática de aparelhamento do Estado que o PSDB já havia implementado durante o governo Fernando Henrique. Também foi público e notória a corrupção que ocorreu durante o processo de compra da reeleição, do mandato, da possibilidade de reeleição do então presidente Fernando Henrique Cardoso, amplamente divulgada pela mídia. Também foi público e notório o processo de corrupção nas empresas públicas que foram privatizadas, num processo que ficou conhecido como privataria tucana. Então, o senhor, candidato Aécio, falando do PT, é como o sujo falando do mal lavado, porque o senhor é de um partido que tem promovido a corrupção, que tem, inclusive, se beneficiado dos financiamentos de campanha da mesma forma como o PT da candidata Dilma e o PSB da candidata Marina. As empreiteiras que fizeram o escândalo de corrupção da Petrobras são as mesmas empreiteiras que financiam a sua campanha, financiam a campanha da Dilma, financiam a campanha da Marina. As mesmas também que realizaram as obras superfaturadas da Copa, inclusive aquela que desabou lá em Belo Horizonte. E que, com certeza, estão lá naquelas empreiteiras os seus amigos, porque o senhor é um dos políticos que tem vinculação com esses segmentos mais parasitários da política nacional. Então, fale do PT, mas fale do seu partido também, porque o PT, lamentavelmente, cedeu para o mesmo modo de fazer política que o Fernando Henrique desenvolveu no seu governo. Candidata, seu tempo está esgotado. Vamos a 1 minuto e meio de réplica do candidato Aécio Neves. Eu tenho, em primeiro lugar, que saudar o retorno da candidata Luciana Genro às suas origens, atuando aqui como linha auxiliar do PT. E lamento que não tenha apresentado nenhuma proposta para melhoria da qualidade da educação no Brasil. Pois eu quero me dirigir ao telespectador que nos ouve até essa hora e ir atento ao que os candidatos são, mas sobretudo ao que os candidatos têm a dizer. Pois bem, depois de ter levado o Estado de Minas Gerais a ter a melhor educação fundamental no Brasil, nós construímos, sem improviso, com a participação de brasileiros e brasileiras extremamente qualificados de todas as partes do país, um projeto que começa pelo resgate de 20 milhões de jovens abandonados no Brasil, que não concluíram ou ensino fundamental ou ensino médio. Nós estaremos lançando um mutirão de oportunidades. E esses jovens receberão uma bolsa de um salário mínimo para concluírem o ensino fundamental e depois concluírem o ensino médio. Nós vamos fundar a nova escola brasileira, uma escola qualificada, adequadamente equipada, com professores valorizados e bem treinados. Uma escola que tenha no ensino médio um currículo muito mais avançado do que o atual, um currículo, na verdade, regionalizado, para que possa atender às realidades locais de cada uma das regiões brasileiras. O que me anima, o que me encanta, o que me faz estar aqui nesse debate é a vontade enorme de fazer um governo que honre, que orgulhe cada... Candidato, seu tempo está esgotado. Temos agora 1 minuto para a tréplica da candidata Luciana Genro.
Com todo respeito, linha auxiliar do PT, uma ova, candidato Aécio, porque o PT aprendeu com o senhor, aprendeu com o seu partido. O mensalão do PT foi iniciado no governo do PSDB. E o senhor não tem resposta para debater comigo sobre corrupção, até porque o senhor foi protagonista de um dos últimos escândalos. Antes deste da Petrobras, porque um escândalo é abafado pelo outro, o senhor foi o protagonista do escândalo do aeroporto, onde o senhor utilizou o dinheiro público para construir um aeroporto nas fazendas próximas das fazendas da sua família e, inclusive, entregou a chave para o seu tio. Então, o senhor é tão fanático das privatizações que consegue privatizar um aeroporto e entregar para a sua própria família. E tão fanático da corrupção que consegue utilizar dinheiro público para construir um aeroporto beneficiando exclusivamente a sua família. É realmente escandaloso o que o PSDB faz no Brasil. Obrigado pela resposta.